Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, começando o ano novo. Hoje já estamos no segundo dia do ano de 2023. E para começarmos o ano, nada melhor do que falarmos de fé, algo tão importante para nós. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos aqui alguns exemplos de fé. E nesse capítulo, o verso 1 nos diz o que é fé, um conceito de fé. Ele diz, ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ele faz questão, o autor de Hebreus, de nos dizer que fé é certeza e fé é prova. A outra versão diz que é certeza e convicção. Isso é fé. Quando nós temos fé, nós temos certeza. Porque a fé não depende daquilo que nós vemos, a fé depende daquilo que nós cremos. Aí, continuando, ele vai nos dizer quais são os benefícios da fé. E ele diz que, pois por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, quando temos fé, as coisas acontecem. No verso 6, ele nos fala da importância da fé. Ele diz o seguinte no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A fé é fundamental. Se você não tem fé, você não acredita em Deus. Como acreditar em Deus sem fé? É pela fé que nós acreditamos que Deus existe. É pela fé que nós cremos que ele recompensa aqueles que se aproximam. E qual é a recompensa que o Senhor nos promete? O Senhor nos promete a vida eterna. O Senhor nos promete estarmos com Ele por toda a eternidade. Isso nós só vamos tomar posse através da fé, porque fé é isso. Fé é certeza e fé é convicção. A fé também, sem ela, é impossível nós nos aproximarmos de Deus, porque nós não cremos. Se nós não cremos, nós não nos aproximamos. E dos versos em diante, ou seja, até o verso de número 12 desse capítulo, ele dá alguns exemplos de fé. Ele dá o exemplo de fé de Abel. E é interessante que o texto de Gênesis, capítulo 4, ele diz que Caim trouxe uma oferta qualquer. Abel trouxe o melhor do seu rebanho. E aí Deus aceitou a Abel e a sua oferta. E Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Ou seja, primeiro Deus aceita a pessoa, depois Deus aceita a sua oferta. Deus aceita a pessoa porque Deus vê a intenção, Deus vê o coração. Deus viu a intenção de Abel e Deus viu a intenção de Caim. Por isso, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Aparece também o exemplo de Enoque. Enoque foi o primeiro que a Bíblia diz que andou com Deus. Aparece ainda o exemplo de Noé. Deus disse para Noé que destruiria a terra, que cairia água dos céus. E é interessante notar que até aqui no tempo de Noé não chovia, a água subia da terra e regava. E aí Deus fala para Noé, olha, vai cair chuva dos céus. Vai cair um aguaceiro, eu vou derramar águas. E Noé acreditou. Noé não só acreditou, como ele construiu uma imensa arca, um imenso barco, e obedeceu a Deus. E como ele obedeceu? Pela fé, pela fé. O outro exemplo que aparece é o exemplo de Abraão. Abraão, Deus o chama lá em Ur da Caldeia e diz para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele sai. Ele sai da casa dele apenas com a sua esposa Sarai e ele leva, desobedecendo a Deus, o seu sobrinho Ló. E ele leva Ló e ele vai procurar uma terra. E aí, no seu caminhar, ele vai descobrir que Sarai, a sua mulher, é estéril e Deus fala para ele, você será pai de uma grande nação. E ele fala, mas como? Deus fala, eu farei isso. E ele crê. Ele acredita em Deus, por isso ele recebeu aquelas promessas e ele se tornou pai de Isaac, e aí através de Isaac veio Jacó, e aí vieram as 12 tribos, e aí então aconteceu o que Deus falou. No passado, todos os povos, eles escolhiam um Deus a quem servir. Israel foi um povo que Deus escolheu. Primeiro Deus chamou Abraão, e através de Abraão ele fez uma grande nação. E eu quero te dizer nesse início de ano, tenha fé.
Tenha fé, acredite em Deus. Não é fé em qualquer coisa, não. É fé em Deus. Acredite que Deus vai fazer. Acredite que Deus é Senhor. E busque a Deus. Busque a Deus. Procure a Deus. Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Que 2023 seja um ano de você e eu encontrarmos a Deus e de glorificarmos a Deus. Isso faremos pela fé. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês. Volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, fique em paz. Tudo de bom.